Senhor presidente, caros senhores, senhoras senadores e senadoras e convidados que integram esta comissão temática, quero parabenizar o presidente e o senador Tasso Gereissati pela ideia de fazermos essa sessão temática. E parabenizar especialmente a mesa pela unidade de pensamento que foi expresso nas diversas intervenções dos senhores. Confesso que tive algum sobressalto sobre que tipo de política nós íamos aqui ter os especialistas defendendo. Me preocupa sobremaneira isto, porque muitas das vezes em que discutimos essa questão da segurança pública aqui no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a temática é outra daquela que foi aqui abordada. São poucos os que debatem realmente um plano nacional de segurança pública, que debatem a necessidade de nós tomarmos as medidas que foram aqui colocadas. O parlamento se acostumou a tratar da segurança pública sempre num processo de emoção, em um episódio de comoção pública e, portanto, dando soluções pontuais, em geral, para aumentar penas ou, em geral, para defender também, por exemplo, o fim do Estatuto do Desarmamento. Acho que, afastada, portanto, essas duas hipóteses, nós podemos discutir com mais serenidade a questão da segurança pública, que é uma questão de extrema importância para o povo brasileiro. E para nós, mulheres em particular. Quando se diz que a principal vítima da violência no nosso país são os homens, jovens, negros, mas esquecem de dizer que cada homem jovem, negro, é filho de alguém, é filho de uma mulher. Eu fui presidente da CPI do assassinato de jovens aqui no Senado e pude conviver com a realidade que me assustou, que foi a formação de associações de mães vítimas de pessoas que morreram pela violência no Brasil, de jovens negros. E eu sou de um estado que assume a sua maioria negra e, portanto, falo do olhar e do pensamento de um país que é absolutamente racista nas suas condições. E me preocupou, e quero dizer isso ao ministro da Defesa, me preocupa a medida de cadastramento das pessoas das favelas do Rio de Janeiro, dos jovens negros, das mulheres negras pobres e da consolidação de uma ideia de que o suspeito no Brasil é, em geral, uma pessoa pobre e, portanto, negra, como a maioria da nossa população pobre. Enquanto que o crime permanece sem a fiscalização e nem sem o cadastramento dos prédios mais ricos, dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Nós apresentamos como resultado daquela CPI, presidente, que já foi votada a semana passada na CCJ, e está preparado para a pauta, o Plano Nacional de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens, que tem como metas a redução do índice de homicídios para o padrão de um dígito por 100 mil habitantes, a redução da letalidade policial, a redução da vitimização de policiais, o aumento da elucidação de crimes contra a vida para 80% dos casos, a implementação de políticas públicas afirmativas nas localidades com altas taxas de violência juvenil. Porque não é possível não se atacar as causas. E quais são as causas que levam a que a juventude pobre desse país seja tão vulnerabilizada e se torne o exército de reserva do crime no Brasil? É, sem dúvida, a falta de oportunidade.
é sem dúvida o fato de nós termos uma juventude negra que está fora da escola e fora do emprego, e sem alternativas e oportunidades. Portanto, é preciso incorporar no Plano Nacional de Combate à Violência as medidas de políticas públicas de inclusão social. Além disso, eu quero colocar também aqui que o ministro falou, e eu só posso entender a intervenção, primeiro, pela contaminação das polícias do Rio de Janeiro. Segundo, pela falta de autoridade existente, neste momento, a crise política e institucional do Estado do Rio de Janeiro. Não posso pensar em estender essas medidas para o conjunto do país. No meu Estado, tem violência, mas tem governo. E, finalmente, senhor presidente, o ministro anuncia as medidas, que são medidas importantes para os estados, que são principais responsáveis pela Constituição, entre aspas, na questão da segurança. E ele próprio diz aqui, é preciso ver a capacidade de endividamento dos estados, se a solução é via empréstimo. É preciso analisar que o período eleitoral, os prazos estão estourados para fornecer, para que o BNDES possa oferecer empréstimos para os estados. E, finalmente, que o principal problema dos estados não é equipamento para as polícias, e sim custeio para pagar pessoal. Esse é o principal problema, e o BNDES não empresta para custeio. Todos os estados, o estado da Bahia, praticamente de 2 em 2 anos tem concurso para a polícia. Agora o governador já anunciou, mais 2.500 policiais serão efetivados. Mas, para tanto, é preciso que, nesta crise fiscal, que tenha recursos para o custeio das forças, das polícias militares e das polícias civis. Sem resolver essa questão, nós estaremos discutindo enxugar gelo, porque não é apenas com equipamento que nós podemos resolver ou atender às necessidades de efetivo dos estados. Sem essa discussão passar por um debate profundo com os governadores de estado, nós não teremos a solução dos problemas. Já foi dito e repetido, e eu quero apenas parabenizar os que disseram. Não há uma bala de prata para resolver-se a questão da segurança pública tão complexa num Estado que é marcado pela desigualdade social. Não é por outra razão que a América Latina é o espaço de maior violência no mundo, onde se registram os índices de maior violência. Porque aqui também se registram os maiores índices de desigualdade social do mundo. Concedo a palavra ao senador Valdemir Moca. Senador Valdemir Moca. Presidente, o senhor poderia ler aí a relação dos inscritos aí, por favor, pela ordem, os que estão os mais próximos? Pelo menos, não precisa ler todos não, só os mais próximos. O próximo é o senador Moca, depois o senador Agripino, o senador Hélio e o senador Renan. Eu estou aí, o presidente. Senador Moca. Presidente. Você está inscrito. Senhor presidente,